A ideia da vida monástica, quando eu cheguei no mosteiro, a minha superiora disse assim, é como se pusesse uma porção de pedrinhas dentro de uma jarra, você fecha a jarra e sacode, e vai bater, e vai doer. Quantas pontas você tiver, é o que você vai machucar alguém ou ser machucada por alguém. Mas se você ficar redondinha, nenhuma ponta vai te ferir. Então, o trabalho é de tirar as arestas. Polir. Polir, exatamente. E esse polimento é doloroso. Não é bonitinho, não. Ah, eu estou polida. Eu cheguei lá me achando, né? Eu já praticava meditação há 3 anos e fazendo retiros de uma semana todos os meses. Então, eu me achava que já estava polidíssima, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi que não estava. E aí doeu, machucou, feriu, né? Tanto fisicamente eu me machuquei, como emocionalmente. Mas eu percebi depois, quase na hora de ir embora, 8 anos depois de estar interna nesse mosteiro, eu comecei a perceber e entender a minha superiora. Eu não a entendia. Eu falei, essa japonesa não me entende. Porque tudo que eu ia reclamar para ela, ela dizia, é você. Mas como sou eu? É você que tem que mudar, não é o outro. É você que tem que mudar. Estou falando que foi ele que fez. Foi, como pois então, como foi? Aquela menina estava dormindo lá, não era eu. É da sua conta? Você é a abadesa aqui? Você que é a professora? Não. Você pode orientar, mas você não é responsável. Então você vai tirando o ego do lugar, sabe? A minha monja que fez, a minha discípula que esteve lá também, ela ficou 4 anos lá, ela dizia que era um esmagador de egos. Você entra lá, eu sou isto, eu sou aquilo. Não é, você não é, você não é. E uma das práticas budistas que um monge do século II trabalhava muito, que é da negação. Você não é isto, você não é isto, a verdade não é isso que você pensa. Então, quando você vai pela via negativa, você vai tirando todo o extra. E até que você chega nessa essência. Mas essa essência não é fixa, não é permanente. É como se a gente fosse abrir uma cebola. E dizer, você tem que chegar no cerne da cebola, no coração da cebola. E você tira uma casca, você tira outra. Camadas e camadas. E não tem nada lá. Isso somos nós. Quando a gente fala, quem é você? Eu sou essa cebolinha que tem uma porção de partezinhas, mas se você for olhar a essência, é a essência da vida, do todo, e não tem uma essência separada, individual e única, embora a cebola seja apenas cebola. Então, do ponto de vista relativo, claro que tem uma identidade especial. Você não é ela não é você. Cada um tem a sua identidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra coisa que une a todos nós, que é a essência da vida, que está vivendo em nós. Ela está se manifestando em nós agora. Não só como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Com as características que cada uma de nós trouxemos da ancestralidade de milhões de anos. Nós estávamos lá na Idade das Cavernas, senão não estaríamos aqui. O Marcelo Gleiser sempre fala isso, o nosso DNA é reciclagem. Nós somos reciclagem de inúmeras vidas. E o DNA não só transporta forma de olhos, de cabelo, de boca, mas de comportamentos. E às vezes aparece um comportamento em nós que você fala, nossa, de onde veio isto? Veio de muito longe, talvez, mas é adequado nessa circunstância. Então, para que serve a nossa consciência, que a gente vai chamar até de ego também, para a gente definir as escolhas que eu faço? Eu fiz um livro com o professor Cortella, está na Amazon, viu, gente? Eu fiz um livro que chama Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. A escolha é nossa. A gente acha que não, que é tudo determinado, né? O Einstein determinava tudo, né? É tudo determinado. Se entrar uma mosquinha aqui, cada uma de nós só vai reagir de uma maneira única pelo pré-determinismo, né? Foi determinado. Estava tudo escrito. Pelas nossas educação, pela nossa genética, por tudo. E aí entra a física quântica e diz, não, tem um elemento diferente. A gente quebra isso. A gente é possível de quebrar isso. Então, quando a pessoa chega para mim e diz, mas eu sou assim, eu falei, então perdeu. Não venha treinar comigo, porque você é assim, acabou. Quer dizer, colocou uma barreira de dizer, não posso me modificar, me alterar e nem posso me transformar. E a transformação tem que ser de dentro para fora. A gente começa de fora para dentro, como ensinou a falar, né? Sua filhinha não começa assim? Mamã, mamã, mamã. De repente ela está formando palavras
que nem foram as que você ensinou e que ela aprendeu na escola, com a amiga, no livro, Sim. no cinema, na televisão, no joguinho. Então nós vamos nos transformando. Não somos apenas repetição. A questão da inteligência artificial ainda está muito primitiva, ela é muito bebezinho ainda. Ela está só no bababá, bababá. Você me alimentou de bababá, eu vou falar bababá, né? Você me alimentou disso, eu vou fazer isto. Até que ela deu o salto para ter a inteligência humana, que é muito... não digo que seja intuitiva, que ela é muito hábil de mudar. Sim. Não sou determinada pela minha família, não sou determinada pelos meus genes, não sou determinada pelo diagnóstico que fazem comigo, mas eu posso dar um salto nessa história toda e transformar toda a minha realidade. Isso a inteligência artificial ainda não Ainda aprendeu. não chegou. Mas pode chegar. Quem sabe? O Não sabemos. indivíduo é muito peculiar, né? Muito ele, assim, para a gente conseguir entender. Estava falando sobre o pré-determinismo, né? Porque vamos reagir assim, porque é família, porque é estudo, porque é meio, porque... Eu lembro uma vez no magistério que uma professora falou assim, porque nascemos todos uma folha em branco. E eu falei, mas que folha é essa? Porque eu posso ter nascido A4, você pode ter nascido com pauta, o outro pode ter sido uma folha de caderno de caligrafia, o outro pode ser uma folha quadriculada. Ainda em branco... Ainda assim, pode ser uma folha de um bilhete, de um post-it, pode ser uma cartolina. Maravilha. Então, ainda assim, somos diferentes, Isso. né? E como lidar com essa diferença quando para lidar com o outro... E não estou falando de maldade, a gente falou aqui sobre guerra, não, mas assim... dizem que as formas de amar, né? O jeito de amar. Como é que ele lida quando o jeito de amar é diferente? A gente aprende, né, que existem jeitos diferentes de amar. Existem maneiras diferentes de se relacionar no mundo. E eu não quero que todos se relacionem da maneira que eu me relaciono. Então, cada vez que alguma pessoa é diferente de mim, ela vai me mostrar alguma coisa que eu não tinha visto, mas que também existe em mim. Será que essa maneira de se relacionar também é benéfica, é amorosa, é gentil? Porque às vezes pode ser. Às vezes a pessoa que parece muito rude, muito fria, ela na verdade ela criou uma capinha, né, de proteção, mas ela é muito delicada por dentro. E porque é tão delicada que ela fica meio porco-espinho, né, jogando espinhozinhos para cá e para lá. E se a gente consegue ver além do espinhozinho que está jogando, você encontra uma sutileza, uma delicadeza que nem a própria pessoa sabe que tem. Então, é tentar entender um pouquinho mais a realidade, entender as pessoas que não são exatamente, fazem as mesmas escolhas que nós fazemos. Sim. E alguns nem tiveram condições de fazer a escolha, também é verdade, né? Nós temos condição de escolher o que comer, escolher o que vestir. Tem pessoas que não têm essa condição, né? Então a gente também tem que entender que isso existe e faz parte do nosso universo. E o que eu faço para que tornar possível que esses seres humanos venham ter alimento, roupinha, educação, né? A gente cuidar um pouquinho mais. E não só pensar o que é bom para mim, mas como que eu partilho, né? Por exemplo, você tem uma filhinha, eu tenho uma filha também, tenho uma neta e 2 bisnetos. Eu não posso colocá-los numa redoma e dizer, eles vão estar protegidos pelo meu amor, pelo aquilo que eu ganho, eu vou dar causas e condições para eles viverem bem. Mas eles vão estar em contato com o mundo. Como é que eu torno esses seres humanos independentes? Deixa que eles descubram. Né? Não é que eles vão descobrir coisas novas, vão trazer coisas novas para nós. Sim. Eu digo, a geração mais nova, ela é mais velha do que nós. Porque tem a nossa idade mais a dela. Isso. Não é? O conhecimento e a educação que vocês passam, né? E mais o conhecimento de agora. Do que ela vai receber. Isso. De uma Fora nova... toda a informação tecnológica que já vem embutida, já vem embutida no sistema, né? Não é incrível isso? Se a gente eu sempre assisti muito desenho com a Má quando ela era criança, né? E aí tem uma frase do Nemo, que o pai tá tentando proteger o Nemo o tempo todo, porque ele tem uma nadadeirinha menor e ele tá o tempo todo. E ele fala assim, eu não posso deixar nada acontecer com ele. Aí a amiga dele, que adora, fala assim, que coisa estranha de se prometer, porque se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. É isso. Exatamente. Não vai viver, né? É o que a gente estava falando do professor Clóvis. Da redoma, né? É óbvio, redoma. A minha vontade era andar do lado da massa e sai. Mas, e aí? É isso aí. Né? E a hora que eu faltar? E a hora que ela estiver sozinha, porque vai estar em algum momento, então... Nós tivemos